Mahatma é uma palavra em sânscrito que tem dois significados. Maha significa grande, Atma significa alma, significa grande alma. Também há uma palavra em japonês que se chama Daikomyo. Para quem fez o Reiki e já chegou nos níveis finais próximos ao mestrado, Daikomyo significa o portador de luz, ou seja, a alma que já chegou numa grandeza espiritual e que não precisa mais reencarnar. Daikomyo simboliza aquele que chega prestes a adentrar o mundo espiritual, né, para que não retorne mais ao mundo da matéria, mas ele olha para trás. E no momento que ele olha para trás, ele vê as almas, né, sofrendo, ainda patinando, sem conseguir avançar. Então esse olhar para trás simboliza aqueles que, por compaixão, retornam ao mundo dos mortais para poder instruir, para poder ensinar. E o Daikomyo, ele simboliza isso. Toda vez que essa palavra é expressada, né, Daikomyo, simboliza isso. Ou seja, essa palavra Daikomyo, ela é muito utilizada para afastar os maus espíritos. Aquele ponto em que você já tentou de tudo quanto é jeito colocar uma pessoa no eixo, trazer a pessoa para a realidade, pessoa que está perplexa, dominada por mundos e pensamentos, digamos assim, de baixo padrão vibratório, né? Para não dizer certo e errado, bom ou mal, mas que pensamentos que na verdade prendem a pessoa aqui no plano material. Por exemplo, pessoas muito apegadas ao materialismo, né? Quase sempre quando você usa essa palavra Daikomyo, você elimina dessa pessoa parte dessa vibração, né? Desse padrão vibratório. Porém não é assim, né? Você sabe muito bem que, como a gente tem falado aqui, toda palavra e todo o significado depende muito de quem aplica, né? Do nível de sentimentos que este aplicador conseguiu chegar. E basicamente é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje, nesse vídeo. Que há duas linhas de pensamento aqui na Terra, né? E uma delas é o que a gente mais vê hoje, é a ansiedade. Né? Traduzindo, né, os comportamentos do medo, né, vamos dizer assim, resumindo, poderia ser a palavra medo, mas para que a gente possa entender o efeito do medo na prática, na vida das pessoas, é a ansiedade. A ansiedade, gente, é o mal do século. A ansiedade em diversos níveis, ela prejudica demais as pessoas. E a ansiedade basicamente nasce no pensamento. Naquele pensamento que produz o sentimento da ansiedade. Se você for na raiz da sua própria ansiedade, dos seus próprios anseios, é como se eu tivesse que perguntar para você assim, o que causa mais ansiedade em você? Talvez uns poderiam falar que são seus medos e seus receios, outros poderiam dizer que são seus sonhos, suas vontades, suas excitações, mas basicamente o que acontece hoje é assim. Você já deve ter ouvido falar de alguém à sua volta que tenha tido depressão, né? Seja ela em qual nível for, ela faz um estrago na vida da pessoa. E detalhe, né? A pior ansiedade não é essa tão manifesta, assim, tão ostensiva. O depressivo, ainda assim, ele vê o que está sofrendo, pode buscar um tratamento, e assim ele consegue ir conduzindo a sua vida, né, através dos medicamentos, da terapia. Ele volta aos eixos e acontece que ele ainda volta trazendo consigo a definição daquilo que fez mal para ele ou daquilo que faz bem. Mas o pior é aquele que tem a ansiedade e não sabe que tem. Se deixa ser levado por vários tipos de pensamentos, vários tipos de desejos, e que, na verdade, ele tem uma coisa que a gente chama de uma ansiedade constante,
que é na verdade o poder que a gente, quando fala em arquétipos, para quem aqui já está comigo há um tempo, está familiarizado com o termo, sabe definir o que eu estou falando. Pois a definição do arquétipo é um poder que não vai se manifestar diariamente. Minto, pelo contrário, vai se manifestar diariamente. O que não se manifesta diariamente é hoje, por exemplo, quando você paga, às vezes, um final de semana de coaching na sua vida, que você vai para um encontro e onde as pessoas ali choram, se emocionam, põem para fora, abraça o cara que está do lado, a pessoa que está do lado, e diz que você é espetacular, você é extraordinário, e isso e aquilo. Gente, é muito bacana qualquer pessoa atingir um nível de emoção mais alto. Porém, se você parar para analisar, quase sempre isso tem data para acabar. A maioria dos treinamentos, assim, até retiros espirituais, quando a pessoa retoma a realidade, ele dura em torno de 10 dias aquela vibração. Veja só, é interessante você chegar num padrão vibratório diferenciado, para você se experimentar, para você ver. Mas assim, o que eu sempre vi em minhas próprias experiências e na das outras pessoas, é que isso dura 10 dias. Daqui a 10 dias você voltou ao seu estágio normal e você precisa novamente de todas essas energias para viver o dia a dia. É aí que eu falo para vocês que esse treinamento tem um diferencial. Porque é um treinamento mais passivo, um treinamento mais constante, um treinamento que você faz na sua casa, na sua realidade, e que vai te dar um retorno diário de energia para tocar o dia a dia. Vocês não têm noção de quanta energia a ansiedade consome de vocês. Existe a palavra Reiki. Ki simboliza o Ki, a energia vital que você carrega dentro de você. E a ansiedade, ela consome demais esse Ki. Você pode ver em todas as histórias, você vai sempre ver o mestre tentando viver uma vida o mais tranquila possível, guardando a sua energia para objetivar, para usar no momento certo, para usar a energia de uma maneira focada, usar com foco a energia, e não ela de forma dispersa, como os raios, né? Como você joga uma pedra na água e aquelas ondas vão se espalhando, né, por todas as direções. Não, na verdade o Ki é a pedra, né? É o que provoca todas essas ondas. É a sua energia vital. Portanto, conservar a sua energia é muito importante. Hoje, a maioria das pessoas, eu tenho falado nos vídeos, estão raquíticas, estão fracas. É por isso que elas não conseguem enxergar a solução de seus problemas. É por isso que elas não conseguem achar o caminho que devem seguir, a rota que os fará feliz. Não o conselho dos outros, mas aquele que você consegue sentir de você para viver. Para você sentir de você, você tem que ter uma energia muito grande para empreender em si mesmo, para chegar nesse nível de profundidade. Você acha que quando um mergulhador ele precisa mergulhar uma grande profundidade, principalmente nos campeonatos de apneia, o mergulhador ele tem que ir a fundo, mas ele sempre tem que reservar energia para voltar, porque quem vai a fundo e não volta é quem morre. Mas nós não, nós temos que ir no fundo de nós mesmos, guardando fôlego para conseguir voltar até a superfície que é a vida real, que é o dia a dia da vida da gente. Portanto, seja qual for o nível de ansiedade, e todos têm, inclusive eu tenho também, e só que eu tenho a proposta arquetípica de combate à ansiedade. Ou seja, é necessário ir se controlando, modificando. É necessário você ir dominando a sua respiração, o seu corpo, o teu pensamento, o tom da tua voz, o que você deve ouvir, o que você não deve ouvir. O que você não deve ouvir, você vai se afastar daquilo.
o que começa a mudar seu padrão vibratório e que você não pode fazer nada, você tem que se afastar disso, porque essa ansiedade gratuita e desnecessária só consome energia vital. Ou seja, essas pessoas que chegaram no Mahatma, no Daikomyo, né, no Avatar, são pessoas que já, como nós, foram progressivamente lutando contra si mesmo, fazendo de si mesmo o maior inimigo, produzindo em si o arquétipo do mestre, o arquétipo da sabedoria, o arquétipo que domina a si mesmo. Portanto, se você não passar por esse critério de dominar a ansiedade em primeiro lugar antes da nossa jornada, porque se você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui neste canal e o caminho que a gente vai trilhar, é um caminho de um sucesso, de uma realização sólida, de um ponto em que você vence a si mesmo de uma vez por todas. E daí em diante, você faz exatamente o que precisa ser feito na raiz do problema. Você vai direto na fonte. Como Jesus falava, ireis beber desta fonte de água vívida e jamais terão sede. E ele quer falar justamente disso. Mas o caminho de todos os grandes alunos, e se você falar com todos os mestres, eles vão dizer para você, alguns vão dar nomes diferentes, mas traduzindo tudo que eu já li de vários mestres e o que eu vivi, é que o primeiro caminho dessa iniciação em que você para e você diz assim, olha, agora eu quero dar um fim a este passado que me trouxe infelicidade, a este passado que me deixou, não me trouxe retorno, pelo contrário, que me trouxe uma falência, seja ela emocional, financeira, espiritual. Eu deixo isso para trás e começo do zero agora. Eu faço esse compromisso comigo mesmo para que agora eu vá fazer como o Carlos está falando. Eu vou começar a me analisar e dominar a minha ansiedade. Ou seja, atrase 1 minuto na sua vida em tudo que você for fazer para você ver como já vai começar a mudar a velocidade dos seus passos, a velocidade das coisas que você faz. Mas se você não entender isso, você vai sempre no caminho da colisão. É o caminho em que você vai direto trombar de frente com alguma coisa que você não precisa trombar. Você pode agora escolher essa mudança. Ou seja, eu opto agora por ter uma vida menos ansiosa. Eu não vou ansiar aquilo que eu desejo tanto. Eu não vou ansiar os meus objetivos. Eu não vou ansiar para que as coisas à minha volta mudem. Eu não vou ter ansiedade para que as pessoas mudem emocionalmente comigo. Eu não vou ter ansiedade de mais nada. Quando tudo chegar a ser uma ansiedade em sua vida, você deve reverter tudo isso ao contrário. Ou seja, é o que a gente fala, o anti-arquétipo é o ansioso, é o desejoso, aquele que está sempre querendo. E essa energia não é aquela de quem já se sente que tem. E essa energia é ruim, ela afasta as coisas que você deseja, afasta aquilo que você quer. E ao passo que o domínio da ansiedade produz justamente uma vibração de tranquilidade. E você sabe de uma coisa, quando eu estudei o Daikomyo, sobre como combater espíritos malignos que ficam à nossa volta, você sabe qual é a principal porta de entrada dos espíritos? É através da ansiedade. Através da ansiedade é um padrão vibratório de abertura. Só que você se abre numa posição em que você está na posição do medo. E aí, neste momento, esses espíritos se aproveitam, essas energias, né, plasmadas aí no ar, energias, como a gente já falou aqui, né, das formas, pensamentos, né, conscientes ou inconscientes, você quando está ansioso, você entra num ambiente ansioso, a chance de você absorver os miasmas que tem naquele ambiente, os fluidos, né, os plasmas, o ectoplasma que tem naquele ambiente é muito grande. Só pelo fato de você ter um pouco de ansiedade.
Você rapidamente é sugado por essas energias, ou seja, quando você chega vibrando essa energia de ansiedade, essas outras energias se alimentam de você. Portanto, é muito perigoso, é um assunto muito sério que eu estou falando para vocês agora, e muito resumido, para que vocês possam de uma vez por todas compreender o perigo da ansiedade. E ninguém fala isso para vocês, pelo contrário, aqueles programas que incentivam a ter o medo, a ansiedade, filmes de terror, isso, aquilo, são todos objetos para que isso acabe produzindo algo em você. No início, a ansiedade ela pode parecer uma excitação boa, e realmente ela parece, ela muda, tira você daquela passividade, daquele momento, mas tão logo ela passa, você já vai perceber que você ficou mais extenuado, mais fraco. E uma hora você vai se perguntar por que eu não consigo atingir, por que eu não consigo conectar os meus pensamentos, acertar a minha organização interna comigo mesmo. E você vai ver, tá ali tá a ansiedade. Por que eu antecipei? Por que eu fui mal naquela entrevista? Por que eu não consegui conversar com aquela pessoa como gostaria? Ansiedade. Por que eu brigou com alguém? Por que não sei o que? Ansiedade. E aí você vai ver por que você saiu daquele emprego na hora errada, ansiedade. Por que você comprou na hora errada, ansiedade. A ansiedade está em tudo. Portanto, é o primeiro caminho para quem caminha para os arquétipos, para os arquétipos superiores, os arquétipos de sabedoria, tem que entender, quem utiliza arquétipos tem que ter paciência, tem que ser alguém que se programa para ir para uma Mahatma. Você diz para si mesmo, eu quero ser uma grande alma. Eu não quero ser uma mediana, nem pequena alma. Eu quero ser uma grande alma. Eu quero chegar a vibrar esse poder. Se esse é o caminho, então eu vou fazer. Como o pássaro que voa e aproveita as correntes do ar, eu falo para vocês, aproveite as correntes do conhecimento que chega até vocês e flutue nessa térmica, observando as coisas do ar, vendo os problemas de cima para baixo e não de baixo para cima. E aí sim, você começa nesse momento agora, enquanto está falando comigo, respire profundamente um pouco. Vamos lá agora, nesse momento, vamos fazer um pequeno exercício. Não se sinta amedrontado ou envergonhado, ou é apenas uma respiração, não vai te fazer mal nenhum. Vamos respirar fundo 3 vezes nesse momento. Solte o ar. Conte até 5 sem respirar novamente. Inspire profundamente. Segure o ar por 5 segundos no seu pulmão. Deixe ele cheio de ar. Solte o ar agora. Imagina que ele está quente, saindo um fogo desse ar. Respire a terceira vez e segure mais 5 segundos. Solte o ar agora pela boca. Imagine um fogo do dragão saindo. Esse ar é quente, está saindo toda a sua sujeira, tudo aquilo, os miasmas, tudo aquilo que você não quer dentro de você. Solte isso para fora. Isso, muito bem. Entenda, gente. Não existe segundo estágio sem passar por esse estágio. O primeiro estágio é esse: controlar a ansiedade e vencer ela pelo menos 90%. E aí a gente pode passar para o segundo estágio. Daikomyo para vocês. Que os Mahatmas estejam sempre nos protegendo. Até o próximo vídeo.